gente não tinha conversado com ninguém. A partir de hoje, nós estamos conversando com muita gente. É óbvio que dentro do grupo técnico aqui, existem análises que o nosso centro de inteligência faz sobre jogadores, sobre técnicos, sobre tudo. Mas, sem dúvida nenhuma, a partir desse momento, estamos buscando identificar quais são as alternativas que existem no mercado. Presidente, boa tarde. E em relação ao reforço, presidente, você já tem... O Abel tinha um planejamento de reforço, tanto que o Marcos Braz está na Europa. Você já tem alguma coisa para passar para a gente? A gente sabe que o Rafinha estava muito próximo, já acertado, e Felipe Luiz na seleção. Você pode passar alguma notícia de reforço? Vocês sabem de tudo, muito mais. Então, assim, os movimentos que o Flamengo está fazendo, a gente costuma não comentar, até porque são sigilos, existe sigilo, vamos dizer assim, nessa relação que a gente tem com os empresários e tudo isso. Mas é óbvio que o nosso plantel aqui, ele tem sido continuamente avaliado e é nosso trabalho, o trabalho da equipe aqui, tentar procurar sempre melhorar o plantel que a gente tem. De fato, com a abertura da janela, existe a possibilidade, de fato, da gente estar buscando alguns jogadores. Até oficialmente, alguns dirigentes do Flamengo já se pronunciaram em relação a, vamos dizer assim, potenciais reforços que a gente pode trazer para chegar aqui e reforçar o grupo. Mas a gente continua trabalhando e não tem nenhuma decisão definitiva tomada, apesar de existirem conversas com alguns atletas. Presidente, boa tarde. Boa tarde. O senhor falou que o Abel pediu demissão, né, em função do desgaste, conversou com a família, mas a gente... Isso foi o que ele me disse. Sim, nos últimos dias a gente viu algumas notícias de que ele também teria ficado insatisfeito, por exemplo, com uma insatisfação da própria diretoria em relação a uma declaração que ele deu depois do jogo com o Atlético Paranaense, de que ele escalaria o time reserva contra o Fortaleza. Acabou vazando que a diretoria não gostou muito disso, contestou até internamente essa situação, e que o Abel também teria chegado ao ouvido dele um interesse por outro treinador, no caso Jorge Jesus. Até que ponto a diretoria tem participação nesse pedido de demissão do Abel? Se foi uma coisa somente unilateral do Abel ou se a diretoria também tem participação nesse pedido de demissão? Então, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, com relação ao grupo, à escalação, deixa eu te dizer, por acaso, quando o Abel veio conversar comigo ontem, no final do dia, a gente chegou até a conversar de novo hoje cedo, o que ele me disse foi exatamente diferente do que ele está dizendo para você. Ou para alguém, ou para você, ou para quem quer que seja, sei lá. O que ele disse para mim foi que ele, na percepção dele, ele esperava escalar o time no próximo jogo, inclusive com alguns jogadores que seriam considerados, aspas, titulares e outros poupando alguns jogadores. Era essa, vamos dizer assim, a ideia dele, que ele já tinha concebido. Então, ele tinha pensado e tinha chegado a essa conclusão, como se isso fosse melhor. Então, é um pouco diferente disso. Com relação ao técnico, é o ponto que eu comentei. A gente não tinha conversado com ninguém até agora. Mas vamos conversar com várias pessoas. O que as pessoas precisam entender é o seguinte: no momento em que começa a haver assim, a percepção geral de que existe um descontentamento da torcida, de tudo, com técnicos, quer dizer, naturalmente, empresários, técnicos e tal, procuram pessoas que são ligadas ao clube e batem em diversas portas, batem numa porta, na outra, e conversas existem. Agora, oficialmente, o Flamengo oficialmente não foi, porque o Flamengo oficialmente está falando com alguém, oficialmente tem que falar comigo. E eu não estou dizendo para você que eu não autorizei absolutamente nada. Então, oficialmente não teve conversa. Presidente, boa tarde. Boa tarde. Acho que a preocupação geral dos torcedores agora é com quanto tempo
né, nós temos aí para conseguir a escolha de um treinador. E eu queria saber justamente de vocês se já deu tempo de imaginar mais ou menos o prazo que vocês têm para procurar esse treinador, porque a gente tem uma decisão na quarta-feira, né, contra o Corinthians. Terça-feira. Terça-feira, corrigindo. Então, como eu comentei, quer dizer, nesses primeiros 4 jogos, já está decidido quem vai ficar à frente do clube, né, quer dizer, na posição do Abel, que é o Marcelo Salles. Então, a gente, como eu comentei também, após a parada, nós vamos reavaliar aqui, eventualmente vamos estar trazendo um outro técnico. Mais alguém? Obrigado, presidente. É isso? Obrigado. Muito bem, ouvimos falando então o presidente do Flamengo. Landim disse o que a torcida queria ouvir, será? Trouxemos Caio Mota para ajudar no Tá Na Área de hoje. Caio, muito bem-vindo. Não Tá Na Área não ortodoxo, né? Em horário diferente. Acho que pegou um pouco de surpresa a todo mundo a notícia de hoje da saída do Abel, né? Primeiramente, muito bem-vindo ao Tá Na Área. Você teve hoje diversos programas falando bastante a respeito das informações que você colheu. O que a gente pode começar a apresentar para o futuro do Flamengo e como é que você enxerga essa saída do Abel? Ele percebeu, é a sensação que a gente tem mesmo, ele percebeu que estava afastado, que já não estava mais incluído nos planos, digamos assim, da direção e resolveu puxar o carro antes. Como é que você enxerga a saída dele e para onde vai agora? Então, Fred, boa tarde. É uma saída que, pra gente que está ali no dia a dia, a gente tinha já uma percepção de que era uma questão de tempo, mas pegou de surpresa até o próprio Flamengo, que o clube trabalhava. Claro que não falava abertamente, como nunca vai falar, mas trabalhava para uma mudança na parada para a Copa América, que o Abel continuasse por mais desses 4 jogos, que tem 3 do Brasileiro enquanto o Corinthians pela Copa do Brasil. E aí depois sim, até talvez fosse um consenso entre Abel e o clube de que uma mudança seria o ideal pela pressão externa, uma pressão que passou a ser interna pelo time não estar rendendo tanto quanto se esperava, quanto pode. A crítica maior é em cima do rendimento, pois é, do rendimento. Não tanto dos resultados. Pois é, eu vinha falando até aqui, falei contigo, falei em outros programas, que não dependia unicamente de um título carioca ou de uma vaga na Libertadores, que dependia de melhora de performance. E o time não tem demonstrado isso, então o próprio Flamengo já projetava essa mudança, mas para daqui a 2 semanas, não agora. E o Abel, percebendo toda essa movimentação, o Abel é um cara já consagrado, campeão de tudo, que não precisa nem da questão financeira do Flamengo para nada. Ele percebendo toda essa movimentação, ele falou: não preciso ser o último a saber não preciso disso, não preciso me sujeitar a isso. Até uma notícia que nós trouxemos ontem sobre essa questão do time reserva no sábado ou não, porque o Abel, após a partida contra o Atlético, ele falou em coletiva que era óbvio que ia ser um time reserva e a diretoria não recebeu muito bem isso, até tanto pela postura dele de cravar um time reserva tão precocemente, quanto por achar que, como é que vazou essa informação de que a direção estava insatisfeita com o time reserva, assim, né? Isso parece quase dirigido. Aí partiu dele essa questão de, peraí, como que o público sabe de uma situação que eu ainda tô sabendo agora? O próprio Landim falou que ele mesmo na conversa falou que no sábado deveria ser um time mesclado, mas partiu do próprio Abel no domingo dizer que era óbvio que seria um time reserva. Então só aí a gente vê uma discordância de discurso que mostra que essa informação mesmo o incomodou e ele sentiu que assim, que estava tendo, como a gente fala no futebol, um processo de fritura, como a gente fala aqui. Apesar de que ele tinha o time, né? O elenco estava com ele, a gente viu a demonstração ali claríssima, inclusive do William Arão tocando o time para fora de campo no jogo com o Atlético Paranaense e estamos fechados com o Abel. Pois é. Mas não foi suficiente. O elenco fez questão de manifestar isso não só no domingo, como agora há pouco também em reunião, porque o Abel, ele na verdade comunicou que estava fora do barco ontem à noite ainda ao Landim. A diretoria tentou, até a terça-feira, tentou fazer uma coisa mais pacífica ali, mas que não foi possível. E o Abel só comunicou oficialmente ao elenco. E aí sim, saiu do cargo de técnico do Flamengo agora há pouco, no Ninho do Urubu. E quando ele comunicou para o elenco, foi um encontro até muito emotivo, de muitos abraços. Aplaudido, inclusive, né? Aplausos. Assim, a questão de ambiente do Abel com o elenco, com o departamento é muito bom. Até o Abel é uma pessoa muito boa nesse traquejo assim, do dia a dia. Só que tecnicamente, taticamente, ali, a equipe não funcionou muito e isso pesou. Para que o Flamengo já tivesse essa tendência de mudança e diante dessa tendência o Abel falou, peraí, eu vou ficar aqui mais 4 jogos para quê se daqui a 2 semanas eles querem me trocar. Então eu saio agora, não preciso passar por esse processo. Antecipou uma saída que já era
iminente. Olha, a coletiva do Flamengo interrompeu o Fala Muito, nosso programa do Lucas Gutierrez. Muita gente na internet sempre perguntando, cadê o Fala Muito? Como é que assiste Fala Muito? É engraçado pra caramba. Então hoje, 11h30 da noite, reprise do Fala Muito, que você não pôde acompanhar hoje. No Sport TV, 2 à noite tem programa, então dá pra acompanhar tudo que perdeu, beleza? A gente segue com os planos agora do Flamengo pro futuro. Acho que os números talvez não sejam tão ruins assim, né? A defesa é muito criticada, são 26 gols sofridos em 29 jogos, é quase um gol por jogo, e acho que para um time com as pretensões do Flamengo nessa temporada um pouco acima. Mas para você o que motivou mais do que de fato os números é o estilo de jogo do Flamengo. Não estava empolgando, não estava encantando e mais do que isso estava assustando, né? Olha os números aí na tela. Pois é, uma questão. O estilo em si é um estilo que não condiz muito com o elenco atual do Flamengo, muito técnico, é um elenco que condiz muito mais com o estilo de imposição, de posse de bola, e não é muito o perfil do Flamengo. Aí de repente seria até um erro lá de trás da opção pelo Abel. Ele já não era a primeira opção, né? Que tem um outro perfil, já queria-se o Renato, que é muito mais desse estilo de posse de bola. E a percepção interna do clube é que houve uma piora em relação ao trabalho que começou com o Barbieri, que veio com o Dorival e com o Abel piorou. De repente os resultados aconteceram, mas eu acho que o jogo de domingo mesmo é muito emblemático, que é uma vitória, sim, são 3 pontos na tabela, mas uma vitória, ao meu ver, injusta. O Flamengo não fez... O Atlético, com seu time reserva mais organizado. Quase nada para construir aquele placar. Depois da virada do Atlético, partiu ele para aquele abaixo, foram 26 cruzamentos. E na base do cruzamento conseguiu a vitória. O próprio Thiago Nunes admite o erro dele ao colocar o Paulo André e puxar o Atlético para a defesa. Isso permitiu que o Flamengo vencesse, mas não foi uma vitória, uma atuação convincente, que é aquilo assim... De repente, sofreu demais, como sofreu com o Penharol, como sofreu... De repente, a partir onde você perde, mas fala, não, peraí, tá no caminho certo. No Flamengo, a percepção interna era que, tá no caminho errado. Ganhamos, mas não estamos no caminho certo. E ressaltar sempre que isso era uma percepção que caminhava para uma mudança daqui a 2 semanas, na parada para a Copa América. O Abel antecipou esse processo, então o Abel não caiu, como a gente fala no jargão do futebol. Ele pulou fora. O Abel fora. pulou, ele se jogou para fora do barco. Ok, na semana passada, aliás, nessa segunda, inclusive, a Glenda brincou, a gente criticou um tom de brincadeira aqui. Pô, o que o Jorge Jesus está fazendo aqui? Ele vai ver jogo daqui, vai ver jogo dali, falou que tem interesse em voltar para a Europa, mas também tem o sonho de treinar um time no Brasil. E quando ele foi assistir o jogo entre Atlético Mineiro e Flamengo, muita gente achava, a gente inclusive pensou que ele estava de olho no Atlético, o Atlético estava de olho nele. O que você já descobriu a respeito disso? Há quanto tempo já está rolando esse namoro aí de Jorge Jesus com o Flamengo? E é uma possibilidade mesmo firme agora ou por enquanto nada oficial ainda? Sim, nossa apuração de bastidores minha com o Jani Júnior, que por sinal foi quem veio comigo nessa apuração desde cedo que deu a notícia, é de que há sim um contato e um interesse mútuo, tanto de Flamengo quanto do Jorge Jesus, de que haja esse acerto. Claro que há todo um processo burocrático, de negociação, mas que há sim um interesse mútuo. Eu falei hoje, agora há pouco, com pessoas próximas ao próprio técnico português, que disseram, não posso falar muito ainda, e esse ainda diz muito, então é um processo de negociação que está acontecendo. O Marcos Braz e o Bruno Spindel, que são responsáveis por essas negociações no futebol, estão na Europa em busca de reforços para a equipe, mas também por tabela acabou calhando de ter essa questão toda com Jorge Jesus. Hoje ele é a primeira opção, claro que ainda trâmites a serem desenvolvidos nessa negociação. O próprio Landim falou que agora o Marcelo Salles, auxiliar, será o técnico até a parada da Copa, esses jogos contra Fortaleza, Corinthians, Fluminense e CSA. Então há um prazo aí para que as coisas se desenvolvam, mas o nome do Flamengo hoje, a busca é pelo técnico português. Então vamos colocar o Portuga para falar aí. Ele conversou com o Maurício Noriega hoje por volta das 10 para o meio-dia e deu a entender mais ou menos o que ele está dizendo aí. Pode falar, mas não pode falar muito. Fala aí, Jorge Jesus. Uma surpresa para mim, eu neste momento estou em Portugal, não tenho conhecimento de nada, pelo contrário, estou a falar com alguns clubes, não tem nada a ver com o clube que me está a falar, neste caso o Flamengo. É verdade que eu também, quando estive no Brasil, disse que o Brasil sempre foi um futebol num campeonato que me apaixonava, mas neste momento não sei nada. E aquilo que eu desejo é que o Abel e o Flamengo consigam ultrapassar os problemas que possam existir agora e que tudo dê certo para o Flamengo. Bom, pelo visto, esses problemas estão começando a ser ultrapassados já, né? Abel já não é mais o treinador do Flamengo. Semana passada, o Eudes Júnior, nosso repórter, conversou com o Jorge Jesus a respeito do Flamengo, a respeito de planos dele, de Brasil e tudo mais. A entrevista foi ao ar no Sport TV News e a gente vai recordar agora porque o assunto ficou muito quente, né? Fala aí, Eudes Jesus, agora. Não me coloco nessa onda porque não é bom para mim. Tenho um carinho muito especial pelo treinador
do Flamengo, o Abel. Agora, ele sabe, eu sei, nós treinadores estamos sempre na corda bomba. Eu costumo dizer, eu tenho sempre a minha mala, nunca abro a minha mala, vou para um clube, minha mala fica sempre ali ao lado. Sei que de um momento para o outro vais. Trabalharia no Brasil? É um sonho que eu tenho. Não sei quando, mas é um sonho que eu tenho. Porque eu sou apaixonado. Lembra um pouco o tom do que você falou do ainda, né? Não sei quando, mas é um sonho que eu tenho. O torcedor do Flamengo está preocupado porque o Abel sai, talvez num momento que até a torcida, em sua maior parte, goste dessa saída dele, mas não deixa o time em condições muito ruins. Ele está classificado, né, na próxima fase da Libertadores, tem a decisão com o Corinthians pela Copa do Brasil. Tem a vantagem, joga em casa. Tem a vantagem de jogar em casa. Como é que se enxerga os próximos momentos do Flamengo até a parada para a Copa América? E mais, como deve sofrer o Flamengo com saídas para a Copa América? Alguns jogadores podem causar baixas aí no elenco, né? Janela do meio de ano também, podem sair alguns jogadores, o Uribe fora, tem muita coisa rolando. Pois é, o principal agora eu acho que é abaixar a poeira, eu acho que com o Fera, como o Marcelo é conhecido, seguir um pouco o fluxo, tá aí ele já dando treino hoje. Lembrar que o Fera, ele era auxiliar do Andrade na campanha de 2009, então é um cara que tem muito conhecimento e muita rodagem de Flamengo, mas eu acho que nesse curto período nem tem muito o que fazer ou mexer, até porque já vai estar sem Arrascaeta, sem Cuejá, sem Pires e sem Trauco contra o Corinthians, então é uma tendência que esses 4 joguem contra o Fortaleza, então aquela mescla que a diretoria queria já para o jogo já vai acontecer por obrigação, então até nisso houve uma percepção de precipitação do Abel em dizer em time reserva e tal. O mercado, a gente olhando assim friamente, eu acho que o principal nome que surge com força de mercado é o Cuejá, que é um cara que está muito em alta, deve jogar Copa América, sai amanhã a lista definitiva e é um cara que tem mercado, mas há uma percepção também muito bem definida, tanto de Flamengo quanto com o Cuejá, com o staff dele, que há de se analisar muito bem os valores e a proposta, assim, a multa dele é uma multa utópica. É surreal, né? 70 milhões de euros. Sabe-se que isso nunca vai chegar, mas se chegar algo na casa ali de 8 para 10, vai ser uma coisa que vai depender muito de qual clube, qual o projeto que vai ser. Você acha que para 8 para 10 milhões de euros é um tipo de proposta que o Flamengo já estaria disposto a aceitar? Que o Flamengo estaria disposto e também é um pouco até por respeito ao próprio atleta. O Cuejá já faz 27 anos esse ano, então tem esse sonho também. É um mercado quase que definitivo para ele, é quase que uma última janela para a Europa. Então, se pintar alguma coisa interessante nesses valores, na casa de 10 milhões, e que seja um projeto que ele se sinta valorizado como ele se sente aqui, uma coisa que vai ser discutida, mas é tudo especulação. Ainda não chegou nada, não tem proposta nenhuma por ele. Já que estamos falando de mercado, teve a notícia hoje de que o Flamengo liberou oficialmente, pelo menos para conversas, né, o Uribe para bater um papo com o Santos, ver se eles chegam a um acordo. A gente sabe que o Santos está há tempos querendo um centroavante, um jogador mais com as características. Lá o presidente, enchendo, quer porque quer. O presidente até foi simpático na semana passada, disse que se fosse ele também estava cobrando, precisa de um centroavante, mas que o Brasil não tem tantos. Inclusive é um não brasileiro que pode surgir como opção. O Uribe pode sair. Se o Flamengo for olhar agora para contratações, não para possíveis saídas,